Oi, crianças, tudo bem? Vamos para a nossa aula de língua portuguesa. Então, agora nós entramos no novo capítulo, né? Nós estamos falando aqui sobre os gráficos aqui da unidade 8, né? E também sobre a alimentação saudável. A saúde está também na nossa mesa, né? Então, nós estávamos vendo um gráfico aqui da página 30 da apostila e a gente respondeu na aula de produção textual, né? Interpretamos ali o gráfico de pizza e agora aqui um gráfico de colunas que está falando sobre o percentual de consumo de alimentos não saudáveis, mais de 5 dias por semana, de acordo com o sexo. Nós vimos aqui, ó, a quantidade que os meninos ingerem, que as meninas ingerem, foi feita uma média, né, desse total de refrigerantes, salgados e doces. E aí perguntava ali qual é o título do gráfico. Então vamos colocar lá: percentual de consumo de alimentos não saudáveis. Mais de 5 dias por semana, de acordo com o sexo, masculino ou feminino. Então, ali os meninos e as meninas que foram entrevistados, né? Então, aqui a porcentagem, né, de quantos meninos e quantas meninas ingeriam alimentos não saudáveis durante 5 dias da semana. E as meninas aqui ficaram na frente, né? Estão comendo mais bobagem que os meninos. Então, vamos lá para a próxima página. O gráfico apresenta o resultado de uma pesquisa sobre hábitos alimentares dos adolescentes. Quais foram os alimentos pesquisados? Então, está lá, ó, na página anterior: refrigerantes, salgados e doces. Então, vamos escrever ali. Opa, sobrou uma letra. A indicação dos alimentos pesquisados foi feita por meio do que? Ilustração ou legenda? O que aparece ali, ó? Está aparecendo uma legenda, não está mostrando uma imagem, né, dos refrigerantes, salgados e doces. Então, foi uma legenda. Sobre as informações presentes no título do gráfico, assinale o que for verdadeiro. Alimentos não saudáveis consumidos apenas 2 vezes na semana também entraram no gráfico? Somente alimentos não saudáveis consumidos mais de 5 vezes na semana aparecem no gráfico? O gráfico não separa adolescentes em grupos? O consumo de alimentos não saudáveis entre os adolescentes é apresentado no gráfico em 2 grupos, meninos e meninas? Então, vejam lá. Então, as corretas aqui, né? Os mais de 5 dias aparecem no gráfico e que eles estão separados em 2 grupos. Depois foi feita a média desses 2. Na 4 diz, de acordo com o gráfico, que grupo consome mais alimentos considerados não saudáveis? Quem que apareceu lá? Quem que ganhou lá no gráfico? Então, se ganhou é porque consome mais, né? As meninas, então, consomem mais alimentos não saudáveis. Nessa entrevista aí, nessa pesquisa, né? Não quer dizer que seja generalizado. Segundo o gráfico, quem que consome mais refrigerante ali? Também são as meninas. Qual é a porcentagem de meninos que comem doces mais de 5 vezes na semana? Então, vamos voltar lá para ver. Doces mais de 5 vezes, então doces está no roxo, então 31,1%. Então, 31,1%. Símbolo de porcentagem, né? Que é esse traço com as 2 bolinhas. Na 7 diz, analise o gráfico novamente e relacione os números a que ele se refere. Consumo de doce dos meninos, consumo de salgado das meninas, consumo de refrigerante dos meninos,
doce das meninas, salgado dos meninos e refrigerante das meninas. Então, com 23%, o que ficou? Foi o consumo de salgado dos meninos, né? Então, vamos colocar lá E. Com 41,3% foi aqui, ó, consumo de salgado das meninas. Com 31,1%, então, foi de doce dos meninos. Então, é letra A. 34,9%, então, foi consumo de refrigerante das meninas. E 27,9% foi o consumo de refrigerante dos meninos. Certo? Confiram lá no gráfico, a prof já conferiu no dela aqui. Vejam no de vocês lá. Daí vamos para a página 32. Se precisar pausar aqui para fazer a conferência, podem pausar, depois retornam. Agora diz assim, de acordo com os dados apresentados no gráfico, é possível concluir que a alimentação dos meninos e das meninas é igual? Será que eles consomem alimentos não saudáveis e saudáveis da mesma maneira? Não, né? Então, essa não é correta. Os meninos ingerem menos alimentos não saudáveis que as meninas? Nesse gráfico, sim, né? As meninas consomem mais alimentos saudáveis que os meninos? Não. Considerando o total de meninos e meninas, o consumo de doces e salgados não saudáveis apresenta o mesmo percentual, considerando o número de meninas e meninas? Então, apresenta o mesmo percentual, porque vocês viram que foi feita a média lá depois, né? Entre os três, ficou mais ou menos, ó, igual. Entre 31,5 e 32,3. Por quê? Pela quantidade, né? No caso aqui, de meninos e meninas. E de quantidade de doces, salgados e refrigerantes ingeridos. Tá, vamos ver aqui agora. Leia outro gráfico do mesmo estudo sobre alimentação de adolescentes. Aqui é o percentual de consumo de alimentos saudáveis, mais de 5 dias por semana dos escolares, de acordo com o sexo. Agora estão alimentos saudáveis, verduras, sucos, arroz e feijão. Então, veja aqui, ó, os meninos, 36,1%, as meninas, 38,1%, ó. Então, elas ingerem mais alimentos saudáveis aqui, no caso de verduras, que os meninos. Aqui, sucos, os meninos ingerem mais do que as meninas. Arroz e feijão, os meninos ingerem mais que as meninas. Então, no total, né, foi feita uma média entre os alimentos aqui, feito uma média, então ficou esse geral aqui. Agora diz assim, analise o título do gráfico. Qual é a principal diferença entre o primeiro e o segundo gráfico em relação aos alimentos pesquisados? Então, a principal diferença entre o primeiro e o segundo gráfico é que no segundo são alimentos saudáveis. Então, a principal diferença é que no segundo gráfico os alimentos são saudáveis. Então, é essa a diferença dos dois gráficos. Vamos lá para a próxima página? Podem pausar aí se vocês quiserem rever. Agora diz assim, no segundo gráfico, quem que consome mais verduras? Então são as meninas, como nós vimos lá, né? Quem que consome mais arroz e feijão? Os meninos. Considerando os dados dos dois gráficos apresentados, qual grupo faz escolhas mais saudáveis na alimentação? Meninos ou meninas? Meninos, né? Por quê? Porque lá na primeira ficava a diferença, né? Bem visível. E aqui nesse outro, algumas coisas parecidas. Alguma diferença em algumas coisas, e em outros meninos também estão à frente. A que se refere a indicação de 0 a 100 ao lado esquerdo do gráfico? O que quer dizer aqueles números?
Então, é a porcentagem, né? A porcentagem é a legenda ali que tem de 0 a 100. Então, a legenda de porcentagem. Como eu falei para vocês, não é que tenha sido exatamente 100 pessoas entrevistadas, mas o todo aqui, no caso, aqui poderia representar 100% o todo. Digamos que fosse 80 crianças entrevistadas, o todo seria o 100%. Então, essa legenda é o todo, não importa se tiver 100 alunos, se foram 80, 50, né, entrevistados. Então, o 100% é quando é o total. Vocês vão aprender porcentagem daqui uns tempinhos mais. A 14 diz assim: qual é a diferença entre a indicação no lado esquerdo dos dois gráficos?